Mas hoje, o aniversariante é o Livro dos Espíritos. E a nossa homenagem a essa obra monumental. Desencarnou em 1804 o filósofo Immanuel Kant, da Prússia. E Kant deixou escrito essas luminosas palavras. Desencarnou exatamente no mesmo ano em que nascia Allan Kardec. Disse ele: duas coisas me enchem a alma de admiração e respeito. Admiração e respeito. O céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Dois exemplos, na visão do filósofo prussiano Kant, dois exemplos da suprema ordem. O céu estrelado, a representar as leis cósmicas infalíveis, soberanamente inteligentes, que regem o mecanismo de movimentação de todos os corpos celestes, que se apresenta como numa noite belíssima dessa de Campo Grande, aos nossos olhos, sobre as nossas cabeças, a suprema ordem da lei natural. E dentro de nós, essa ordem desconhecida, inexplorada, pouco meditada, que é a ordem moral. Immanuel Kant também teria a oportunidade de dizer: a missão suprema do homem enquanto ser humano, a espécie humana, a missão suprema do homem é saber o que precisa para ser homem, para ser um ser humano. E diria também Kant: a moral, propriamente dita, não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes. A moral é a doutrina que nos ensina como devemos tornar-nos dignos da felicidade. Porque a felicidade pressupõe dignidade moral para usufruí-la com integridade. Pensando nessas páginas de Kant, nos voltamos para o nosso tema: as leis morais e o Evangelho. Há muitos anos atrás, escuto que Allan Kardec, na sua sabedoria, no seu espírito pedagógico, soube devassar o mundo invisível e sair de lá sem nenhum devaneio, sem nenhum misticismo, como bem pontuado pela Darlene, sem nenhum tropeço. Voltou do contato com os espíritos e com a realidade espiritual, voltou sóbrio, tal como entrou. Razão pela qual Francisco Cândido Xavier iria dizer: tratar-se de um dos apóstolos mais lúcidos do Cristo, Allan Kardec, dos mais lúcidos. Penetrou no indevassável, penetrou em locais em que muitos místicos se perderam, na tolice, na puerilidade e, por que não, numa confusão de palavras e de terminologias. Kardec soube penetrar e sair de lá com essa portentosa obra que é o Livro dos Espíritos, com uma didática que com certeza, seguramente, deixou muito feliz o seu orientador Pestalozzi. Há muitos anos ouço dizer que o Livro dos Espíritos, nos seus 4 livros, das causas primeiras, o mundo dos espíritos, ou o mundo espírita, livro 3º, as leis morais, e livro 4º, esperanças e consolações, foi posteriormente desenvolvido. Cada um desses livros, de O Livro dos Espíritos, se desdobrou em uma nova obra da codificação. Assim, o livro 1º, das causas primárias, teve o seu desenvolvimento no livro A Gênese.
O livro segundo, do mundo espiritual, teve o seu desenvolvimento no livro dos médiuns. O livro quarto, Esperanças e Consolações, teve o seu apogeu, a sua explicação, na obra Céu e Inferno. E o livro terceiro, As Leis Morais, teve o seu desenvolvimento, a sua explicação, na portentosa obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Confiando então nessa relação, preparamos a nossa reflexão da noite. Mas, sabedores de que Kardec enumerou diversas leis morais, tivemos a ousadia aqui de agrupar essas leis morais em 3 conjuntos. 3 conjuntos. É um critério. Não estamos impondo nenhum critério. É apenas uma maneira para facilitar a nossa reflexão e a nossa reverência ao terceiro livro, de O Livro dos Espíritos. No primeiro grupo, então, estariam aquelas leis que dizem respeito à relação do homem com Deus. O homem com Deus. No segundo grupo estariam as leis que dizem respeito à relação do homem, do ser humano, consigo mesmo. E no terceiro conjunto, as leis que dizem respeito à relação do homem, do ser humano, com o próximo. Do ser humano com outro ser humano. O homem com Deus, o homem consigo mesmo e o homem com seu próximo. 3 blocos. No primeiro bloco, então, teríamos 2 leis, as relações do homem com Deus. A primeira delas, capítulo 1 do livro terceiro, a lei divina ou natural. E capítulo 2, lei de adoração. Selecionamos algumas frases para que a gente possa mergulhar nesse universo dessas 2 leis morais, lei divina natural, lei de adoração, que dizem respeito à nossa relação com o nosso Criador, com Deus. Leremos na questão 614, a lei natural é a lei de Deus. Portanto, o astrônomo munido de um grande telescópio que estuda a cosmologia, que estuda o movimento dos astros, a constituição dos mundos, dos sóis, está estudando lei de Deus. Uma revolução. Porque acreditávamos que estudávamos a lei de Deus apenas quando abríamos livros sagrados. Vem então o Livro dos Espíritos trazer uma nova perspectiva para o progresso humano. Estuda a lei divina quem olha para a natureza. Assim, o físico, o médico, o biólogo, o farmacêutico, o engenheiro, o agrônomo, estão em um trabalho de estudo da lei divina. A lei natural é a lei de Deus, questão 614. Na 615, a lei de Deus, dizem os Espíritos, é eterna e imutável, como o próprio Deus. Não uma lei sujeita a caprichos, não um Deus temperamental, agora um Deus inteligência suprema, amor supremo, que em função da sua perfeição, cria leis perfeitas, imutáveis, eternas. Questão 617. Extraordinária. Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Kant deve ter voltado do mundo espiritual e aplaudido. Porque é exatamente esse o sonho dele.
Não sei se ele imaginava que a ordem sobre a sua cabeça e a ordem dentro do seu coração eram a mesma lei. O que os Espíritos dizem aqui é que o físico quântico e o espírita estudando o Evangelho segundo o Espiritismo estão fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Porque não existe um Deus que cria as leis da física e um Deus que cria a lei moral. O autor é o mesmo. E se eu não estiver enganado, se eu estiver, por favor, me corrija. Identifica-se um autor pelo seu estilo. Deus deixa gravado na sua obra, imutável e eterna, os seus atributos. Os atributos da divindade estão inscritos nas leis naturais e nas leis morais. Observar o átomo e observar o coração do ser humano é acessar os atributos da própria divindade. Questão 624. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Profeta? Como assim? Como que Kardec salta, está falando da lei natural e começa a falar em profeta? Isso está na primeira lei moral, lei divina ou natural. É porque exatamente essa é a proposta extraordinária do Espírito de verdade para a humanidade. Não há diferença entre lei natural e lei moral. Há missionários que encarnam para revelar aspectos da lei natural, quanto há missionários que encarnam para revelar aspectos da lei moral, mas são os mesmos, é a mesma lei, porque é um só autor. É um ordenamento jurídico, como dizemos na nossa área. Um ordenamento jurídico, você tem direito penal, tem direito administrativo, tem direito civil, mas é o mesmo ordenamento. Aqui também. Portanto, é importante identificar o profeta. E como se identifica um profeta? Profeta no sentido figurado, daquele que vem revelar algum aspecto da lei, pelo seu caráter, pelo seu comportamento, pela sua coerência, Podeis reconhecê-los pelas suas palavras e pelos seus atos. Porque as palavras de um missionário têm que refletir a grandeza da lei divina. E os seus atos têm que mostrar a coerência e observância dessas mesmas leis. Senão, ele é um mentiroso. E assim termina a questão 624. Deus não pode se servir da boca de um mentiroso para ensinar suas leis, dizem os Espíritos. Na questão 649, já entrando na lei de adoração, sim, a lei de adoração, a adoração é uma lei. Então não importa qual definição que você dá da palavra religião, não importa qual definição que você dê de religiosidade, de espiritualidade, existe uma lei que se chama lei de adoração. E essa lei está inscrita dentro de você. É uma lei divina ou natural. Mas, indaga Kardec, em que consiste a adoração? Num conjunto de papiros sagrados, de livros? Numa hierarquia sacerdotal? Num conjunto de dogmas? Num amontoado de rituais e de crenças e de observâncias? Será? É assim que expressamos essa lei moral dentro de nós? A lei de adoração? Não. Dizem os Espíritos. Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. Por quê? Porque você se transforma em tudo aquilo que adora.
nós nos transformamos naquilo que adoramos, para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. É assim que quando você penetra na vida de um músico de orquestra, a vida dele respira música. Da mesma maneira, quando você penetra no ambiente psíquico de um viciado em droga, a vida dele vibra droga. Porque nós nos tornamos aquilo que adoramos. A adoração verdadeira, no entanto, consiste na elevação do pensamento a Deus, o que você pode fazer caminhando pelas belas ruas de Campo Grande. Você pode fazer tomando um sorvete, tomando uma água, porque se adora a Deus pelo pensamento. E pelo pensamento nos aproximamos dele. Questão 652. Pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? É uma pergunta? É uma pergunta? Porque equivale a dizer, religiosidade, buscar a Deus, é uma crença? É um costume social? É um ensino das escolas? Ou é uma lei natural? Dizem os Espíritos. Ela faz parte da lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Inato. Independe de onde você nasceu, da língua que você fala, da cor da sua pele e da educação que você recebeu. É um sentimento inato. É por isso que encontramos a adoração entre todos os povos, embora de formas diferentes, porque as formas variam ao infinito. Sempre. Questão 653. A verdadeira adoração é a adoração do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor vos observa. Deus é o grande observador. Ele é a presença imutável e eterna. Ele é a grande presença. Ele está sempre presente. Sempre. É a única testemunha que nunca sai. A prece, questão 659, é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Isso é a resposta dos Espíritos. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Louvar, pedir e agradecer. Comunicação com Deus. A prece, então, a partir da questão 659 do Livro dos Espíritos, é elevada a um patamar nunca dantes abordado. Porque a prece sempre foi vista, na maioria das vezes, como um trecho de uma liturgia religiosa. Aqui o Livro dos Espíritos retira a prece do ambiente litúrgico e devolve a prece ao seu local de origem. Um ato de comunicação. Comunicação com o próprio Deus, pelo pensamento. Pois bem, aí está a lei divina natural e a lei de adoração, dizendo dos nossos deveres para com Deus. Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec irá desenvolver essas 2 leis morais em alguns capítulos. É a nossa proposta. Capítulo 1, não vim destruir a lei. Como termina? Qual o último item do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo? A aliança entre a ciência e a religião. Por quê? A aliança entre a ciência e a religião. Porque a lei natural e a lei divina é a mesma.
Então são apenas dois enfoques diferentes, por que eles têm que brigar? Por que nós temos que ter uma religião tola, cega, fanática, e uma ciência soberba, orgulhosa, prepotente? Por que não um cientista humilde, comprometido com a verdade? E por que não um religioso menos fanático, mais esclarecido, mais educado? Por que não um diálogo? Esse é o capítulo 1, não vim destruir a lei. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque exatamente no primeiro capítulo da lei moral, a primeira lei moral, que é a lei divina ou natural, é lá dentro que está a questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é: vide Jesus. É lá, na primeira lei moral, Jesus aparece lá. E se você for cuidadoso o suficiente, já aparece na primeira edição do Livro dos Espíritos, quando tinha apenas 530 questões. É claro que a 625 não era 625, era 330 alguma coisa. Mas está lá. Por quê? Por quê? Porque não se pode falar de moral sem falar de paradigma. Porque moral é conduta. E para examinar conduta, você precisa de um paradigma. E o paradigma da prática da lei moral no orbe terreno é Jesus. Ele soube reunir nas suas palavras, nos seus sentimentos, nas suas atitudes, nas suas ações, na sua vida, a maior, a mais portentosa exemplificação de todas as leis morais. Ele é a lei moral andando entre nós. A lei moral viva. Aquela que está dentro de mim, dentro de você. Só que nele, deixou de ser potência e virou ato. Deixou de ser potencialidade e virou atributo. Nós temos a lei moral em nós, como semente. Em Jesus já é uma árvore frutífera. Por isso o capítulo 2, meu reino não é deste mundo, que termina com o depoimento de uma rainha desencarnada, que vai falar sobre a realeza de Jesus. Realeza. Porque se existe um diferencial na sociedade entre reis e plebeus, no mundo espiritual, o que nos distingue é a nossa elevação moral e intelectual. Essa é a verdadeira realeza. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai? Claro. Por que esse capítulo tem a ver com a lei divina e natural, com a lei de adoração? Porque agora nós saímos do sistema tribal de adoração. O que é o sistema tribal de adoração? A minha religião está ligada à minha língua. A minha religião está ligada à minha cor da pele. A minha religião está ligada à minha cultura. As religiões do mundo são tribais. Tribais. Elas acreditam em um Deus personalizado. E um Deus, vamos usar a linguagem moderna, customizado. Né? Então vocês já perceberam como é que existe o Jesus alemão? Tem o Jesus alemão. Né? Tem o Jesus francês. E aí a gente muda a cor do olho, muda a cor da pele, muda o cabelo, muda os hábitos dele, para adequar a nossa tendência. E quando não ocorre o pior, nós criamos uma linha demarcatória entre aqueles que fazem parte da nossa religião tribal e aqueles que não fazem parte e que têm que ser destruídos. Nesse capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai. A humanidade recebe um convite, a religião cósmica do amor e da verdade. Eu tenho certeza absoluta que o dia que um habitante de outro mundo se comunicar conosco, ele já leu o Livro dos Espíritos.
tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida. Porque todos os orbes são moradas, são habitações da imensa casa divina. O Espiritismo lança o homem em uma crença cósmica, não mais tribal. Chega de forma, chega de língua, chega de cor da pele, chega de costume cultural. Agora é universal. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque não estamos falando dos nossos deveres para com Deus? Lei de adoração? Então, como que eu posso adorar a Deus e a Mamon, o Deus da riqueza? O mundo de hoje, desculpem, eu não estou fazendo nenhuma crítica, eu não estou censurando ninguém, até porque não tenho autoridade para fazê-lo. Mas o que nós estamos assistindo hoje no Brasil, sabe o que é? São os adoradores de Mamon. As pessoas que vendem a sua dignidade por alguns milhões de dólares. Isso é adorar Mamon. Porque nós não temos nenhum problema com dinheiro, ou melhor, não deveríamos ter, desde que o dinheiro esteja a nosso serviço. Eu não posso perder a minha dignidade para ganhar o dinheiro. Mas como nós somos uma sociedade adoradora de Mamon, não importa o seu caráter, importa a sua conta bancária. Capítulo 19, a fé transporta montanhas. Sim, transporta montanhas. Mas não pense que são apenas montanhas de obstáculos. Porque quando Jesus conversou com a mulher samaritana, ela perguntou para ele, mas eu estou confusa. Os samaritanos dizem que a gente deve adorar a Deus aqui no Monte Gerazim, em Samaria. E vocês, judeus, dizem que Deus tem que ser adorado no Monte Sião, em Jerusalém. Jesus fala, mulher, vem o dia em que Deus será adorado, nem nesse monte, nem no outro, mas em espírito e em verdade. Ou seja, a fé verdadeira remove montanhas. Porque onde tem alguém fervoroso, tem uma montanha. O espírita verdadeiro sabe que onde ele entra, o ambiente se torna espiritual. Ou pelo menos deveria. Porque a fé transporta montanhas. Capítulo 27. Pedi e obtereis. É claro, porque se a prece não está na lei de adoração, a prece não é um ato de comunicação com Deus? Não é um ato de comunicação, dizem os Espíritos? Questão 659. Pois bem, Kardec escreve então um capítulo. Pedi e aquilo que você crê. Na oração você expressa aquilo que você pensa. Seus conceitos e suas ideias, atentamente a coletânea de preces de Kardec, e nós veremos que nas preces elaboradas por Kardec há uma verdadeira aula de Espiritismo. Todos os conceitos fundamentais do Espiritismo estão nas preces elaboradas por Kardec, na coletânea. Por quê? Porque nós oramos conforme acreditamos. Ou como diz o ditado completo, lex orandi statutate legem credendi. A lei da oração estabelece a lei daquilo que você acredita. Então Kardec coloca nas nossas bocas todos os princípios fundamentais do Espiritismo, para que a gente, ao orar, não esqueça os fundamentos da doutrina espírita. É um pedagogo ou não é? É um pedagogo. E assim se encerram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, dedicados a duas leis morais, lei divina natural e lei de adoração. 7 capítulos para explicar 2, numa lógica extraordinária, resumindo as obrigações do ser humano para com Deus. Agora vamos, obrigações do ser humano para consigo mesmo. Quais são as leis morais que expressam os nossos deveres para conosco mesmo? Primeira lei, capítulo 3 do Livro dos Espíritos, lei do trabalho. Lei do trabalho.
Porque ninguém progride, ninguém evolui sem trabalho. Tem muita gente que acredita o contrário, mas não é, gente. É uma lei. A lei do trabalho é uma lei divina. Estão ensinando nas escolas que você conquista, você se torna alguma coisa sem esforço. Mas isso é uma mentira. A lei do trabalho é uma lei divina. Lei de reprodução. Sim, lei de reprodução. Lei de conservação. Lei de destruição. E coroando, perfeição moral. Que é o capítulo 12. É o capítulo 12, está lá finalizando as leis morais. A perfeição moral. É a nossa finalidade, mas é também uma lei. O aperfeiçoamento dos seres e das coisas é uma lei divina. Nada na criação permanece sem progredir. Nada. Tudo na criação está em processo de aprimoramento. Sobretudo os seres inteligentes. Estão em constante processo de aprimoramento, caminhando para a perfeição moral. Perfeição moral. Então, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição e perfeição moral são aquele conjunto de leis que expressam os nossos deveres para conosco mesmo. É os deveres que eu tenho para comigo. Uma degustação desse conjunto. Questão 895. À exceção dos defeitos e vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Quando eu li essa questão, eu fiquei confuso, porque eu falei, meu Deus, se tirar os defeitos, tirar os vícios, não sobra nada, só sobra coisa boa. Não. Sobra ainda o elemento fundamental. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então, o orgulho é o excesso da autoestima. O egoísmo é o excesso do interesse pessoal. Todas as demais paixões são excessos. Na base das paixões, há sentimentos e potências dignas de serem desenvolvidas. Mas elas precisam de quê? Questão 917. Serem tratadas como cavalos bravos, dizem os Espíritos, que precisam ser domados. Questão 917, os Espíritos dizem assim, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo. Egoísmo, que é o apego excessivo da alma ao próprio bem. Apego excessivo da alma ao próprio bem. Porque resulta da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se, já que tudo concorre para mantê-la. Olha o que os Espíritos estão dizendo. Tudo contribui para desenvolver o egoísmo em nós. Sua organização social, sua educação, suas leis. Tudo. As nossas leis, a nossa organização social, a nossa educação contribuem para desenvolver o nosso egoísmo. Então os Espíritos estão denunciando que todo o nosso aparato social está voltado para desenvolver egoístas. Então por que nós estamos nos assustando com os acontecimentos? Por quê? Se a nossa sociedade é uma sociedade que forma egoístas. Toda vez que nasce uma criança, os Espíritos falam assim, mais um egoísta que vai ser formado. Mais um. Não é? Mais um. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Vida moral sobre a vida material. Olha aqui, porque o que está acontecendo? Por que o egoísmo está tão grande hoje? Porque há uma predominância da vida material sobre a vida moral. A pessoa prefere perder o caráter do que perder dólar.
Entende? Quando eu era pequeno, meu avô dizia assim: meu filho, perca dinheiro, mas não perca seu nome. Hoje é o contrário. Hoje a mensagem silenciosa é: filhinho, perca tudo, menos dinheiro. Não é? Porque o dinheiro aqui como símbolo daquele elemento que nos propicia um mergulho delicioso na vida material. Entende? Um mergulho maravilhoso. Você encarna e olha a expressão de Emmanuel, abre aspas. A gente encarna e se afoga na carne. Se afoga. Se afoga. Isso você só sai do afogamento quando desencarna. Aí toma um susto. Não é? Então tá. Sobretudo, olha só. Então o egoísmo se enfraquecerá com a compreensão que o Espiritismo vos dá sobre o vosso estado futuro real, e não desfigurado por ficções alegóricas. Então a doutrina espírita não trabalha com ficção alegórica. A gente não fica aqui, estou vendo um duende. Há uma descrição madura do mundo espiritual. Há uma descrição madura da relação do mundo espiritual com o mundo físico. Então, quem se aprofunda no estudo da doutrina, amadurece no trato com a questão espiritual. Amadurece. E esse amadurecimento leva a uma perspectiva de vida futura. Perspectiva de vida futura. Então eu alinho a minha vida atual com a vida futura. Eu alinho. Porque eu estabeleço uma cadeia de prioridade. De prioridade. Eu não coloco aquilo que é temporário, aquilo que é perecível como prioritário. Porque eu sei que eu vou perder. Então esse é o papel educativo. Então Kardec pega essas leis morais, que são 5, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição e perfeição moral, e as desenvolve no Evangelho segundo o Espiritismo. São as leis que dizem respeito à nossa relação, a relação do homem consigo mesmo. Quais são os capítulos? Olha que interessante. Desenvolvendo o capítulo da perfeição moral, Kardec estabelece capítulos 5, 6, 7, 8, 9 e 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quais são esses capítulos? As bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, os pobres de espírito, os que têm puro coração, os mansos e pacíficos e os misericordiosos. Porque essas bem-aventuranças são exemplos de atributos da pessoa que está a caminho da perfeição moral. Então não é apenas eu vou ficar parecendo aqui torcedor de tiete, de camisa, né? Mas tem hora que dá vontade de tietar mesmo o Livro dos Espíritos. Eu vou fazer o quê? Eu não torço para nenhum time, então torço para o Livro dos Espíritos. Então aqui a gente tem que fazer uma tietagem, porque é uma consistência. Você compara que os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo do Livro dos Espíritos, é de uma consistência. É de uma solidez. É algo que a humanidade nunca teve. Todos os demais filósofos, todos os demais sistemas apresentaram propostas fragmentárias. Aqui nós temos uma apresentação robusta, consistente. Eu não estou dizendo que ela não está aberta a crescer e a progredir, não é isso, nós não somos fundamentalistas. Mas a base está mais do que consistente.
Ele fala da perfeição moral e aqui desenvolve 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo para esclarecer, detalhar em que consiste a perfeição moral. Então, perfeição moral consiste em ser humilde, ser resignado, ter um coração puro, ser manso, ser pacífico e ser misericordioso, para que ninguém tenha dúvida do que tem que adquirir. Não é? E aí ele desenvolve mais, capítulo 17, sede perfeitos. Então há um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo para desenvolver o capítulo perfeição moral. Há outro capítulo, o 23, que é estranha moral. Por que estranha moral? Porque Kardec precisava examinar aqueles textos do Evangelho que aparentemente parecem contradizer as leis morais. Aparentemente. Então ele dedica um capítulo estranha moral para dizer, cuidado, não fica interpretando o Novo Testamento ao pé da letra. Presta atenção, contextualiza a mensagem de Jesus, e eu vou dar uns exemplos aqui agora. E escreve o capítulo estranha moral. E no 25, capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis, porque na verdade, a caminhada da perfeição moral é uma caminhada de busca e de encontros. Buscai e acharei. Portanto, todos esses capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo para falarem da nossa relação conosco mesmo, do seu compromisso com a sua perfeição moral. Olha como é que está tudo junto. Olha a consistência da codificação. Então já falamos aqui das leis que dizem respeito à nossa relação com Deus, das leis que dizem respeito à nossa relação conosco mesmo, e agora, por fim, as leis morais que dizem respeito à nossa relação com o nosso próximo. Eu com Deus, eu comigo mesmo, eu com o outro. Quais leis? Óbvio, lei de sociedade. Lei de sociedade. Lei de progresso. Lei de igualdade. Lei de liberdade. E por fim, a magna lei de justiça, amor e caridade, que é uma lei só. Lei de justiça, amor e caridade. Porque não há justiça completa sem amor e caridade. É por isso que a nossa justiça está tão debilitada. Porque ela é justiça trôpega, ela é justiça manca. Ela pune, mas ela não educa. Lei de justiça, amor e caridade. Vamos degustar um pouquinho desse conjunto de leis que dizem respeito aos nossos deveres para com o nosso próximo. Questão 647. Toda a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo ensinada por Jesus? Toda a lei de Deus está contida nessa máxima? Porque você poderia chegar e falar assim, não, então, tudo pode ser resumido em amar ao próximo como a si mesmo. Está certo isso? Aí os espíritos dão um puxão de orelha. Dizem assim, certamente essa máxima encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Mas é preciso mostrar a eles a sua aplicação, pois do contrário, deixarão de praticá-la, como fazem até hoje. Aliás, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E essa máxima, que é amar ao próximo como a si mesmo, é apenas uma parte da lei. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Então é como se ele dissesse assim, nós vamos explicar tudo, como diz lá na minha terra, tintim por tintim. Explicar tudo, detalhado. Até repetitivo, para que não tenha dúvida. Para que não tenha dúvida. Questão 879.
Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Praticasse a justiça em toda a sua pureza. Qual seria o caráter dessa pessoa? Está falando de justiça. Aí os Espíritos respondem: o do verdadeiro justo, vírgula, a exemplo de Jesus, vírgula. Porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, não há verdadeira justiça onde não há amor e caridade. É simples. É simples. Se eu pego só justiça, eu não preciso dizer mais nada. Nós estamos agora com o Estado do Brasil, com intervenção do Exército na penitenciária. Precisa dizer alguma coisa? Precisa dizer alguma coisa? Darcy Ribeiro, na UNB, fez o seguinte discurso para as autoridades que estavam presentes numa cerimônia na própria UNB: senhores políticos e administradores, eu vos conclamo a investirem na educação, porque senão faltará recursos públicos para a construção de presídios, de tantos que eles serão, de tantos que eles serão. Então nós optamos por uma política social de construção de presídio e não por uma política social de adequação e de construção de escolas. Por quê? Porque acreditamos numa justiça manca, numa justiça cega. Não precisa nem ter a venda nos olhos, ela já é cega. Por que é cega? Porque não tem amor nem caridade. Mas não é pieguismo, não. Não é pieguismo. Quando o Décio recebe um doente com uma infecção gravíssima, que pode matar todos os pacientes da CTI, você acha que ele faz o quê? Fala: ô gente, vem cá, todo mundo, vamos abraçar o doente? Claro que não. Ele isola o doente, trata o doente. É uma infecção grave. Até ele, médico, pode morrer. Então, o que a gente faz quando alguém foi infectado pelo vírus mais poderoso e mais maléfico da humanidade, que é o vírus do crime? Você isola e trata. Sem pieguismo, mas com amor e caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra da caridade? Tal como Jesus a entendia. Essa é a famosa. 886. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Por quê? Porque a caridade é o supremo testemunho de respeito ao outro. É a suprema devoção ao direito do outro. Por isso que ela se ergue nesse tripé: benevolência, indulgência e perdão. Benevolência porque se eu já aproximo do outro com má vontade e querendo destacar as sombras dele, não vai dar certo. Indulgência porque se eu não tenho paciência para com as imperfeições do meu próximo, quem terá com as minhas? E como é que se educa alguém sem paciência com os erros e com as imperfeições? E perdão, porque toda criatura imperfeita fere como um escorpião. Toda criatura imperfeita fere como um escorpião. Então, se você não tiver perdão, você não consegue viver a lei de sociedade. Você se isola e vai viver numa ilha deserta. Robinson Crusoe. Para que ninguém fira você. Para que ninguém te magoe. Para que ninguém te afronte. Para que ninguém te critique. Você vai viver isolado. Então, Kardec desenvolve essas leis no capítulo 6. O primeiro capítulo que vai desenvolver a lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. Qual capítulo? O Cristo
Consolador, é claro. Porque se Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo, ele haverá de ser também o maior modelo de caridade. E ele o é. Sabe por quê? Porque ele é um Cristo Consolador. O Espiritismo nos apresenta um Jesus que não é o Jesus da cruz. Não é o Jesus da Páscoa. Não é o Jesus dos ovinhos, muito menos dos ovinhos de Páscoa. O Jesus que o Espiritismo nos apresenta é o tipo, o modelo, o CEO da Terra. O comandante da embarcação, o presidente da companhia e o educador por excelência. Portanto, ele nos ensina a lei de justiça, amor e caridade, sendo ele mesmo o Consolador, o Cristo Consolador. Porque se você pegar a carteira de trabalho de um anjo, eu nunca peguei não, mas me disseram. Você abre, está lá escrita a função dele. Sabe qual que é a função dele? Sabe qual que é o trabalho dele? Caridade. Caridade. O ofício dos espíritos puros é presidir, cooperar, coordenar e auxiliar os que não são puros. Porque senão, os mundos ditosos seriam de um tédio absurdo. Não é? Você imagina, eu acordo e falo assim, André, meu querido, o que nós vamos fazer hoje? Nada, você é puro, eu também. Mas não tem nenhuma imperfeição para a gente lutar? Não, nós já superamos isso, não temos mais imperfeição moral. Olha, o que nós vamos fazer? Contemplar? Rapaz, estou cansado já de contemplar. Não, não tem isso. Os anjos e os espíritos puros se mobilizam num intenso trabalho de tutoria. Porque só pode ensinar quem já percorreu. Você só leva até onde você foi. Nem mais nem menos. Você só leva até onde você foi. Então, Cristo Consolador, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Claro, não pode ter perfeição moral se eu amo só amigo. Tem que amar os inimigos, mas na justa acepção do termo amar. Na justa acepção do termo amar, que não é amor hollywoodiano. Capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa direita. Aí tem uma série de capítulos agora do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos ensinar como cumprir a lei de justiça, amor e caridade. Como cumprir a lei de justiça, amor e caridade? Primeiro, sem ostentação. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a direita. Honrai vosso pai e vossa mãe, fora da caridade não há salvação. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, porque nós não estamos na lei de sociedade. Esse conjunto de leis aqui não tem a lei de sociedade? Então há uma seleção natural dos habitantes da terra. Os trabalhadores da última hora, claro. Não é lei do progresso? Trabalhadores da última hora. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E aqui eu queria me deter. Eu queria me deter num ponto. O que mais se vê no mundo, o que mais se vê, é a pessoa trocando diamante por cascalho. Tem contato com essa obra portentosa que é o Livro dos Espíritos, tem contato
com essa obra portentosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que desenvolve as leis morais, e troca essa pepita de diamante por doutrinas espiritualistas que são, na melhor das hipóteses, pueris, de tão incompletas. Nós falamos aqui, Kardec dedicou um capítulo a muitas moradas na casa do meu pai. Então já deixou definido, todos os orbes do universo são habitados. E tem gente que troca todo esse conjunto para perseguir disco voador. Se apega a um detalhe e transforma aquilo numa coisa. Quando ele tem um conjunto. Então era preciso advertir, haverá falsos cristos e falsos profetas. E hoje eu posso dizer com a maior convicção, sabe qual que é a característica do falso Cristo, do falso profeta? É que ele te faz acreditar que a parte é o todo. Ele te faz acreditar que a parte é o todo. Então dizem que certa vez o diabo resolveu passear pelo Mato Grosso do Sul. O diabo mesmo, o Satanás. E o Satanás passeava por Campo Grande com um ajudante e um saco nas costas. Então ele foi caminhando pela Afonso Pena e ia jogando uma mentira. Mas o discípulo, que era um aprendiz de diabo, ficava numa felicidade. Né? Porque sempre tinha um desatento que pegava a mentira, mas era pouco. Porque o pessoal aqui de Campo Grande é bem inteligente. Falava assim, mas tinha um mais desavisado, estava mais distraído, pegava uma mentira. De repente, ele chega num ponto e tinha uma aglomeração enorme de pessoas, o olho do diabo brilha. E ele então tira do saco uma meia verdade e joga. Meu Deus, foi igual noiva jogando buquê. Mas houve uma aglomeração de gente para pegar a meia verdade, e o discípulo falou assim, mas diabo, você está jogando uma meia verdade? Ele falou assim, meu filho, é pior do que uma mentira. Por que é pior que uma mentira? Porque você se apega à parte verdadeira e engole a parte falsa. Engole. É igual, todo mundo já ouviu falar naquele peixe que chama traíra? É uma delícia. Ô peixe gostoso. Mas vai ter espinho assim, meu Deus do céu. Então você dá aquela bocada, aquela carne suculenta, na hora que você repara, tem um espinho no meio da sua garganta. É a meia verdade. A meia verdade. Todos os misticismos são um misto de verdade e mentira. Te dão um pedacinho de verdade para você engolir um caminhão de mentira. Capítulo 22. Não separeis o que Deus uniu. Porque aqui está falando, olha, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, de liberdade. Então, diz respeito a uma responsabilidade que eu tenho com o outro. Sobretudo na relação afetiva. Capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Porque todos nós somos trabalhadores do progresso e herdeiros do progresso. Ninguém tem o direito de amealhar luzes e guardar para si, só. Todos temos o dever de espalhar as luzes que nós recolhemos. E termina com dai de graça o que de graça recebestes. Mostrando que a prática da lei de justiça, amor e caridade tem que ser uma prática desinteressada. Por quê? Porque a maior marca da imperfeição moral é o interesse pessoal. Se eu misturo o interesse pessoal com a prática da caridade, aí fica uma coisa esquisita, estranha. E assim,
encerra-se o Evangelho segundo o Espiritismo, que explicou, item a item, todas as leis morais. E nós encerramos repetindo com Kant: duas coisas nos enchem de admiração e respeito: o céu estrelado sobre nós, com a sua ordem, a lei natural, as leis da física, da química, da biologia, da cosmologia, todas as leis naturais, e a lei moral dentro de nós. Enquanto espíritos milenares, nós podemos fugir dessas leis, podemos fugir e fazer de tudo, mas elas estão dentro de nós, e chega uma hora que elas se impõem, porque fazem parte da nossa natureza. Deixar de cumprir essas leis morais é deixar de ser nós mesmos, é abdicar da nossa própria essência. Então, meus amigos, quando nós falamos de Jesus, quando Kardec aponta para o aspecto religioso e aponta Jesus, eu sei que aqui, muitos de nós, espíritos que já tiveram 10, 12 encarnações no catolicismo, estão cheios de hábitos. Alguns aqui tiveram 2, 3, 4 encarnações no protestantismo. Outros aqui, dezenas de encarnações no judaísmo, na religião muçulmana. Então é natural que a gente estranhe isso aqui tudo. E é natural que a gente encontre, mesmo no movimento espírita, umas abordagens um pouco exóticas de Jesus. Mas aqui nós temos que reconhecer, para fechar, lei moral e o Evangelho. Ao traduzir o Novo Testamento, eu aprendi algo que mudou a minha perspectiva. No 2º capítulo do Evangelho de Lucas, Lucas diz assim: o Evangelho de Deus. E eu sempre aprendi, porque nasci numa família, fui catequizado, fiz crisma, né? Mês depois de eu fazer crisma, recebi um livro Nosso Lar, me tornei espírita, logo que acabei de ler o livro. Por desespero da minha mãe, né? Então eu acreditava que o Evangelho é de Jesus. Eu tinha essa ideia. E pior, eu confundia Evangelho com os livros do Evangelho. Então eu achava que Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas, João, Evangelho apócrifo. Percebe? Eu confundia o livro com o Evangelho. E achava que o Evangelho é de Jesus. Não. O Evangelho é de Deus. E Deus não tem mão. Não tem boca. Não se assustem com isso. Nem dente, nem nada. Deus é incorpóreo, questão 13 do Livro dos Espíritos. Incorpóreo, ele não tem mão, então ele não escreve. Deus não escreve nada. Então como é que ele mandou o Evangelho para a gente? Sabe qual que é o Evangelho de Deus? É a própria pessoa do Cristo. Por quê? Porque ele é o Espírito que concretizou todas as potências morais da alma. Concretizou. A figura dele é a síntese da lei moral. Por isso, para nós, ele é guia. Por que guia? Porque ele já completou o percurso que nós estamos iniciando, que é o percurso da perfeição moral. Ele já completou. Eu não sei você, eu prefiro um guia que saiba o caminho, mas é uma preferência pessoal. Já passei muito aperto, principalmente em Natal, terra do André.
Já passei muito aperto. Eu prefiro um guia que saiba o caminho. Segundo, ele é modelo. Modelo por quê? Porque ele é o nosso futuro. O seu futuro, o meu futuro, é ser como Cristo. A perfeição moral. É expressar dentro de nós a ordem que há nas estrelas. O dia que a ordem do cosmos se expressar dentro de nós, seremos espíritos puros. E aí, meu amigo, nesse dia, não haverá diferença entre o céu estrelado e o seu coração, porque esse será o dia em que Kardec, sorrindo, terá visto a sua obra se tornar uma realidade individual e social em cada um de nós. Muito obrigado, boa noite para todos.